Queridos, eu vou passar a palavra para o Marcos. Eu creio que o Marcos dispensa qualquer tipo de apresentação, né? Graças a Deus, o início do nosso relacionamento com o Marcos se deu no início de 1990. A primeira vez que Marcos esteve em São Paulo foi em junho de 1990. Começamos esse relacionamento nesse ano e, graças a Deus, o Senhor tem nos feito perseverar. Nós sabemos que, por mais que a gente busque perseverar, quem de fato nos faz perseverar é o Senhor. E eu sou muito grato a Deus por esse relacionamento, estarmos perseverando nesse relacionamento. Marcos para nós, é um dos apóstolos, junto com o Mário, que nos assiste aqui em São Paulo, os pastores e a congregação. E a gente tem muita alegria, e mais do que ser um dos apóstolos que nos assiste todos esses anos, é um grande amigo. Tanto ele quanto o Mário é um grande amigo. Então, assim, não é só uma relação de autoridade que temos, de sujeição à autoridade dele, mas assim de um laço de amizade, um vínculo perfeito que o Senhor tem desenvolvido entre nós nesses anos. Sou muito grato a Deus por esse amigo que temos e quero pedir ao Senhor que abençoe o Marcos para que ele fale a palavra do Senhor da parte do Senhor. Ó Deus, eu quero te agradecer, Senhor, por essa tarde, por podermos estar juntos, ainda que em locais distantes, mas, Senhor, te agradecemos por o Senhor nos permitir nos encontrar e podemos ouvir tua palavra, tua voz. O que queremos te pedir, Senhor, o que quero te pedir aqui é que o Marcos, como tem sido ao longo desses anos, sem sombra de dúvida, e os frutos por si só evidenciam isso, tem sido um instrumento teu. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor mais uma vez tome teu filho em tuas mãos e que ele seja a boca do Senhor a nos falar aquilo que está no teu coração. Por favor, Senhor, abençoa teu filho, dando-lhe graça, sabedoria, ousadia, intrepidez e unção do teu Espírito. No nome de Jesus. Marcos, que o Senhor te abençoe, viu? Amém, João. Amém, irmãos queridos. Uma grande alegria, eu queria agradecer ao João e aos demais presbíteros em São Paulo pelo convite para estar aqui. Agradeço muito as palavras carinhosas do João. É uma grande verdade que nós somos amigos e de muitos anos. Eu sou muito grato a Deus pela vida desse ministério que Deus levantou aí em São Paulo, não só do João, mas de todos os seus companheiros. Ministério que também se estendeu por vários lugares. Um ministério que não é fruto de propaganda, mas é fruto de realidade, é fruto de vidas que impactaram vidas, e isso é inigualável. Essa é a grande força do Evangelho de Nosso Senhor. Jesus na nossa vida, impactando outras vidas. Que alegria, muita alegria estar aqui com os irmãos. Bem-vindos todos os irmãos, não apenas os que residem aí na capital, mas outros irmãos de outras partes que porventura participarem aqui dessa live. Nós queríamos nessa noite iniciar com um texto de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Esse texto vai ser o texto básico de nossa
nossa conversa, nossa fala nesse fim de tarde. 2 Pedro, capítulo... desculpem, eu creio que eu falei errado. É assim, é capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19, que diz assim: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Como esse é nosso texto básico, nós não vamos ter muitas leituras das Escrituras hoje. Como esse nosso texto é um texto básico, eu vou repeti-lo a leitura aqui, para que os irmãos possam todos prestar atenção em cada detalhe desta palavra. Temos, assim, tanto mais confirmada o quê? A palavra profética. E que mais? Fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Eu queria sublinhar aqui a expressão confirmada. O que é confirmada? A palavra profética. Somente para lembrar aos irmãos que a Bíblia é um livro profético, é o único livro da história humana que está cheio de predições de todo tipo, predições sobre as nações, predições sobre o mundo, predições sobre o povo de Deus. O único livro que tem essa característica é a Bíblia Sagrada. E são mais de 700 previsões que aparecem no texto da Bíblia. E lembrando aos irmãos que quase 81% dessas previsões já aconteceram. As previsões sobre nações que já aconteceram são muitas. As previsões sobre o povo de Deus, primeiramente previsões sobre Israel, depois previsões sobre a igreja. 81% das previsões já aconteceram. As únicas previsões que não aconteceram são aquelas que ainda não poderiam ter acontecido, porque estão relacionadas ao tempo imediato anterior à vinda de Jesus e à vinda de Jesus e o que se segue depois. Eu queria salientar aqui também que nesse texto há um contraponto, há dois extremos aqui. Nós temos, por um lado, aquilo que o texto chama de lugar tenebroso. Isso é algo que todos nós devemos estar bem conscientes. Nós pertencemos à luz. Jesus, por milagre, nos faz luz do mundo, mas esta luz, ela está em um lugar tenebroso. Agora, a palavra profética, o texto está dizendo que a palavra profética, ela nesse lugar tenebroso que é o mundo, ela brilha como uma candeia. Mas o interessante é que o texto não está falando aqui do brilho da luz da igreja sobre as nações. O texto está falando aqui do brilho desta luz dentro dos nossos corações. A palavra profética tem que brilhar em nossos corações. Por isso diz aqui, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. E para isso, diz o apóstolo, fazeis bem em atendê-la. Então, nós temos a palavra profética, 80% já foi cumprido, e nós temos que atender ao que já se cumpriu e aquilo que ainda falta
se cumprir, para ter essa luz brilhando, ao invés de estarmos olhando para simplesmente o que A ou B pode dizer a respeito desse mundo tenebroso. Como os irmãos viram no título da nossa live de hoje, queremos falar para onde estamos indo. Eu estou falando não apenas como igreja, a terra, o mundo, como está se confirmando, para onde está indo e o que é que nós temos que fazer. Então, primeiro vamos falar um pouco sobre para onde nós estamos indo. O primeiro ponto aqui, eu diria que seria a necessidade de discernir esse lugar tenebroso. Eu lembro bem, em 2016, quando junto com companheiros estávamos estudando a palavra profética para entender melhor, porque víamos que tínhamos muita confusão e muitas lacunas. As lacunas ainda temos, a confusão diminuiu muito, muita claridade o Senhor deu naquele tempo. Mas eu lembro que, lendo naquela época, lendo o Apocalipse, eu me perguntava sobre se as coisas que estão escritas em Apocalipse, se já estavam acontecendo nesse mundo. Se a corrente do mundo combinava e se nós já estávamos próximos daquilo que está no livro profético de Apocalipse. E eu lembro bem que Deus disse, olha, você para poder entender se já está acontecendo ou não, você tem que entender o que está acontecendo no mundo. Se você não sabe nada do que está acontecendo no mundo, como é que você vai saber se isso está perto de se cumprir as profecias ou não? Isso porque, irmãos, o livro de Apocalipse, uma entre tantas coisas que o livro revela, é a respeito do governo humano, como vai ser nesse tempo, e apresenta o governo humano como um totalitarismo global, onde as nações já não têm autonomia nenhuma e onde há um totalitarismo que vai se configurando cada vez mais como uma ditadura ferrenha, e apresenta como a pior ditadura de todas aquelas que já aconteceram na história humana. Então, eu tive que ir averiguar, estudar. A parte mais difícil para mim é quando Deus começou a me dizer que eu tinha que falar as coisas que eu estava entendendo. Eu perdi a conta das vezes que eu pedi para Deus, Deus não me manda falar desse assunto, eu não quero falar desse assunto. Eu não sei o assunto. Se eu souber, eu não vou saber como expor. E se eu for expor, vão ser palavras fortes que muitos irmãos não vão entender, não vão conseguir assimilar. Mas vocês sabem como é que é. Com Deus não se discute. Moisés chegou a apelar para Deus, dizendo que ele era gago, que isso, que aquilo. Deus disse assim, não, vai lá. Então, eu vou botar Arão para falar, mas que tu vai à frente, tu vai. Então, não dá para ficar discutindo com Deus, você acaba tendo que obedecer o que Deus mandou. Naquela época, primeiro em 2016, nós tivemos uma reunião em Salvador com um pequeno grupo, depois com toda a liderança da igreja, e foi muito difícil comunicar aquilo que eu estava recém começando a entender, e muito difícil para os irmãos entenderem. O pacote cheio de informações era um pouco grande demais. Mas sim, em 2018, em conversas com o presbitério, nós entendemos que estava na hora de repetir e esclarecer um pouco mais. Algumas dessas coisas vocês vão encontrar lá em vídeos que estão lá no meu canal pessoal. O que eu queria contar para vocês aqui hoje é que naquele período de 2018, onde eu comecei a falar sobre a realidade do mundo e sobre a nossa opção de voto, eu queria contar para vocês que houve muita reação que me impressionou. Depois do primeiro vídeo, de um primeiro vídeo que eu lancei lá no canal, eu passei mais ou menos uns 8 dias
só respondendo WhatsApp, e-mail e coisas desse tipo, e telefonema, tendo que conversar com muita gente de tudo que é lugar do Brasil e muitos de fora do Brasil, inclusive da América do Norte, gente me mandando alguns agradecimentos, outros perguntas. Houve reações e alguns poucos reagiram assim, estranhando o que se dizia, mas foram muito poucos. Foi muito assombrosa a assimilação. Repito, 8 dias sem conseguir fazer outra coisa senão responder WhatsApp, e-mail e tentar ver o que faltava mais para esclarecer melhor os irmãos. Bom, hoje, irmãos, já passaram mais 2 anos. A verdade é que naquilo que estávamos apontando e acusando nesses 2 anos, e principalmente nesse ano de 2020, dentro do processo aí da quarentena, o avanço foi acelerado. Tudo aquilo que nós já vínhamos vendo que estava acontecendo no mundo, nesse ano a aceleração foi espantosa. E é hora de nós acrescentarmos uma coisa ou mais, irmos aos pontos centrais, porque não podemos ficar com uma conversa muito ampla como a que tivemos em 2016 e 2018. Então, o que eu queria dizer é que neste ano, durante a Covid, mas nesse ano, durante todos esses episódios assustadores aí na Terra, houve muito avanço e houve também um maior desnudamento. Hoje existe muito mais gente entendendo o que está acontecendo. Hoje tem gente para todo lado tentando explicar o que está acontecendo nas nações. Eu queria aqui resumir em 2 tópicos apenas, salientando o que tem acontecido no mundo político e o que tem acontecido no mundo religioso. Poderíamos ficar horas falando sobre isso, mas eu gostaria de pensar algumas coisas que pudesse chamar a atenção cada vez de um número maior de irmãos. Eu queria começar dizendo para os irmãos assim: no mundo político, praticamente não existe mais uma proposta que se possa chamar completamente de esquerda ou de direita. Há uma discussão, as definições desses termos seguem progredindo, mas a realidade mundial não é como nos foi apresentado há, sei lá, décadas atrás, de que tinha uma esquerda representada por um tipo de gente que combatia uma direita que era representada por um outro tipo de gente. Na verdade, o que nós temos no mundo político hoje é uma luta entre globalismo e nações independentes. Esta é a luta. Alguns assumem uma corrente e outros outra. Usam termos, usam ideias que podem ser vistas como a antiga esquerda ou a antiga direita ou conservadorismo ou coisa desse tipo. Mas a luta real é esta. Para onde está indo o mundo? Existem forças que querem o globalismo, aquilo que é conhecido também como as elites globalistas ocidentais. Nós estamos falando aqui agora do mundo ocidental, que tenta competir com as forças da Eurásia e as forças muçulmanas. Tá? Como na Eurásia, né, Rússia e China, e no mundo muçulmano não há democracia, como é que a elite globalista ocidental vai competir com eles? É impossível competir com eles usando um tipo de civilização
diferente da deles. Eles têm domínio sobre a população. E as elites globalistas, para poderem competir com eles, eles precisam também ter o mesmo tipo de domínio sobre a população. Então, aqueles que querem unir as nações em um governo só, e aqueles poucos, cada vez menos, que estão dispostos a lutar contra isso, a lutar pela soberania da nação, a dizer que está contrário a esse movimento. Essa é a luta. Tá? E um dos enganos, um dos equívocos históricos é porque essas famílias poderosas no Ocidente, na verdade, se descobre depois isso com farta documentação, que eles são os maiores apoiadores desse novo socialismo que se vem procurando implantar em todo o Ocidente desde a década de 60 e de 70. Agora, nesse último tempo, isso não estava escondido, mas o que houve esse ano é que esse pessoal nem sequer quer disfarçar mais. Eles estão com toda a força e não estão preocupados com nenhuma intenção de disfarçar os intentos dele. Não sei quantos irmãos souberam, ouviram, puderam ver um documentário que está aí no YouTube sobre a vida do presidente lá. Eu vou chamar ele aqui de Ding Ding Ding, que dizem que quando você fala o nome dele, é meio arriscado você ter o nome dele aqui no YouTube, que vão procurar diminuir os acessos ao seu vídeo. Mas vocês sabem de quem que eu estou falando, do Ding Ding Ding. Um documentário com sua vida, um documentário inquestionável. São filmes, são documentos mostrando seus métodos, sua força no mundo ocidental. Alguns acham até normal, parece que o mundo já não se assusta mais com a força com que essas coisas estão vindo sobre o Ocidente. Mas, por exemplo, hoje nós temos na Argentina um observatório espacial que pertence a eles em solo argentino, aonde argentino nenhum pode entrar. Então, você já imagine o tamanho do avanço deles aqui no Ocidente. Uma outra coisa que ficou muito evidente neste ano foi a aplicação, no meio dessa pandemia, a aplicação de métodos de restrição à pandemia não comprovados cientificamente, o uso desses métodos de forma totalitária, de forma invasiva, através da mídia, produzindo uma mente que viabilizasse isso e com absurdos visíveis para todo lado. Nós podemos ver nossos governantes recebendo um poder em cada estado. O Brasil parece que nem é mais como uma federação, parece confederado como os Estados Unidos, onde cada governante tem mais poder do que o governo central no país, e a aplicação de métodos absolutamente não comprovados sendo dado como a solução. E não só isso, mas uma luta dessa gente contra tudo que poderia ser uma solução simples e barata. E isso nós precisamos atentar para esse efeito, que é o que aconteceu este ano. Todos os que são, de alguma forma, defensores dos projetos socialistas que são dominados pelos globalistas, todos eles se esforçaram ao máximo para que nenhuma
solução simples e barata fosse encontrada. Quando chega o mês de maio, junho, nós tivemos, pelas redes sociais, muitos médicos que vieram a público, não tem espaço na mídia, eles vieram a público nas redes sociais, muitos deles, inclusive, perdendo seus empregos, principalmente médicos que trabalhavam em institutos públicos, perdendo seu emprego porque estavam vindo às redes sociais dizendo o que era simples e barato e deveria realmente ser aplicado. Em todo esse processo aqui, para finalizar essa questão do mundo político de hoje, eu vou falar mais duas coisas. A primeira, que mais me surpreendeu, foi a completa fraqueza de um presidente como Donald Trump, que propagandeia, a imprensa propagandeia que ele é o homem mais poderoso do mundo. E, no entanto, diante das evidências de que uma medicina chamada hidroxicloroquina poderia, sim, ter resultados positivos, como mais tarde foi confirmado, e esse homem, lá no princípio, falou sobre isso. Eu creio que esse presidente falou sobre hidroxicloroquina ou em abril, mais tardar em maio, e o que mais me impressionou foi que conseguiram calar a boca desse homem. Calaram a boca de Donald Trump. Nunca mais Donald Trump falou sobre hidroxicloroquina. O que você acha que está acontecendo no mundo? Que homem mais poderoso do mundo é esse que não consegue vender um remédio barato? E isso pode ajudar a entender uma outra coisa que aconteceu este ano também, que demonstra, que comprova esse quadro, foi quando a revista The Lancet, uma revista científica, publica um artigo condenando completamente o uso da hidroxicloroquina, um artigo que facilmente poderia ser refutado. Não precisa ser um grande instituto de pesquisa para refutar o que eles diziam. Eu me recordo do dia em que eu li aqui em casa a refutação feita por esse irmão que muitos de vocês têm conhecido, que tem aparecido nas nossas lives, que é o doutor Érico, que vive aqui numa cidade do interior da Bahia. E eu pude ler no dia seguinte toda uma refutação ponto a ponto, feita pelo Érico ao artigo da revista The Lancet. Uma refutação tal que um leigo como eu pôde entender tanto a refutação como entender a veracidade, a propriedade da refutação. E depois de 2 semanas estava lá a revista The Lancet tendo que publicar uma retratação pelo artigo completamente inconveniente que tinha apresentado. Isso aqui para falar muito rapidinho sobre o crescimento desse processo de um governo mundial, o crescimento que esse processo esteve nesse ano de 2020. Falar um pouquinho agora, para acrescentar, antes de nós irmos à solução, o que fazer, é bom nós falarmos um pouco sobre esses últimos anos e esse último ano em relação ao avanço das propostas que há no mundo religioso. Tá? Alguns de vocês que têm me ouvido no que eu venho falando podem se lembrar que já tem anos que eu tenho recomendado um livro escrito por um monsenhor católico chamado Juan Cláudio Sanahúja. O nome do livro é Poder Global
e religião universal. Interessante que esse homem, ele desnuda, esse livro dele foi publicado em 2012, ele desnuda quais são as estratégias dentro do mundo religioso para cooperar que o mundo vá nessa direção, e parece que quase como uma previsão dele quanto ao que estava para vir. Eu não sei se a essas alturas o Monsenhor Sanahúja sabia que no ano seguinte um outro argentino, porque Sanahúja é um argentino, e eu não sei se ele sabia que em 2013 um outro argentino seria elevado ao que eles chamam lá de trono de Roma, né? Nós estamos nos referindo aqui ao argentino que está lá no Vaticano. Queria chamar a atenção para alguns detalhes. Primeiro, a renúncia do Papa anterior, a renúncia de Ratzinger, que era o Papa que estava no trono ali do Vaticano nesse momento. Fazer algumas observações bem simples. Primeira, o último Papa a renunciar o fez há 600 anos. E o que acontece nesse mundo moderno hoje, para depois de 600 anos um Papa renunciar? Segundo, nunca houve uma explicação. Ninguém tem a explicação. Por que Ratzinger renunciou? No mínimo um livro tinha que ter sido escrito. Não, vocês não acham? Vocês não creem que alguém teria que ter dito algo, claro, uma proposta prática? Para a renúncia de Ratzinger, primeiro eu coloco como pergunta: Ratzinger renunciou ou foi renunciado? Bom, Ratzinger renuncia e logo após entra o argentino esse com uma agenda completamente anticristo. Parecia que o Monsenhor Sanahúja, quando escreve o livro em 2012, sabia tudo o que o próximo Papa ia fazer. O que esse Papa faz a partir daí é praticamente o cumprimento das coisas que estão lá no livro Poder Global e Religião Universal. Francisco, então, se une aos globalistas de forma escancarada, se une na propaganda dos globalistas de que o Brasil é incapaz de cuidar da Amazônia, se une completamente a isso. Ele reclama das queimadas na Amazônia e não diz uma palavra a respeito dos incêndios de igrejas católicas no Chile. Tantas coisas que têm sido feitas contra o mundo cristão, e eu vou falar aqui muito especificamente do mundo católico, que está sendo perseguido em todo lugar por todos os radicais. Ele não diz uma única palavra. No entanto, faz coro com essa voz que quer dizer que a Amazônia não é um lugar que os brasileiros possam cuidar. Ao mesmo tempo que pratica essas incoerências, esse Papa também condena qualquer presidente que lute contra o globalismo e se cala completamente em relação aos países que matam os cristãos, aos milhares todo ano. Ele não tem um único movimento em defesa dos conservadores, dos católicos, ou seja lá o que for, daqueles que representassem aos olhos dele o mundo cristão. Mas todo o movimento dele é para inclusão e abraço a todos aqueles que perseguem os cristãos. Mais recentemente, depois de já
anos de uma escancarada propaganda que faz coro com a propaganda globalista, há um movimento hoje muito forte, feito por gente de respeito, dentro da própria Igreja Católica, dizendo que o Vaticano e toda a cúria que lá está não representa mais a fé católica, né? Se algum de vocês quiser entender o que os próprios católicos estão falando sobre isso, você pode procurar, por exemplo, algumas informações do que está dizendo um homem, um monsenhor chamado Viganò. Bom, então nós temos já falamos aqui do livro sobre a religião mundial, falamos aqui das ações do Papa, mas eu queria falar aqui daquilo que mais me assusta. O que mais me assusta não é o que acontece no mundo político ou no mundo religioso. O mundo político e o mundo religioso, nós sabemos como vai terminar. Isso aí está muito claro nas Escrituras. Nós não estamos lutando para que as coisas não aconteçam. Mas nós, como filhos de Deus, nós temos que lutar para ser firmes e não apoiar, ainda que essas coisas cresçam, que elas cresçam às custas de nossa voz, que nós estejamos dispostos a dar as nossas vidas para nos colocarmos contra isso tudo. E aqui eu digo, então, o que mais me assusta é o que toda essa engenharia social das últimas 4 décadas conseguiu fazer com a mente dos que se chamam de cristãos, ou de aqueles que se chamam de discípulos de Jesus Cristo. Porque foi conseguida a mais pura inversão de valores. Quando em 2018 eu estava procurando aqui em Salvador alertar a igreja a esse respeito, me lembro que um dia, depois de falar um pouco e fazer um intervalo, um dos irmãos desceu lá da galeria, veio conversar comigo e disse: Marcos, eu acho que eu estou entendendo agora. Acho que finalmente eu entendi que você está dizendo que nós temos que votar dando preferência a valores morais antes do que a valores sociais ou econômicos. Então, esse irmão me disse isso, eu fiquei feliz, porque ele entendeu, eu acho que ele resumiu bem toda a minha fala, porque essa é a fala. Se nós vamos votar, é porque nós temos responsabilidade diante de quem vai ser posto ali, diante da nação. Nós participamos com o nosso voto, né? Quando não havia democracia na terra, Deus decidia os governantes, mas responsabilizava cada soldado que ia às guerras, porque os governantes eram definidos através das guerras. Hoje, no mundo chamado democrático, as pessoas chegam ao poder através do voto, e Deus está no controle, mas Deus vai responsabilizar cada um pelo seu voto. Agora um irmão me diz assim: nós temos que, no voto, valorizar questões morais antes que as questões socioeconômicas. Eu fiquei feliz porque o irmão entendeu, mas eu fico com a pergunta: que ponto nós chegamos que eu preciso explicar isso? É necessário explicar para a igreja que as questões morais estão antes das questões socioeconômicas. E o que está acontecendo? O que aconteceu com a mente dos irmãos durante todas essas décadas de propaganda, de formatação das mentes no mundo ocidental?
repito, as reações positivas são imensas, mas eu não termino de me assustar com algumas reações negativas. Outro dia, me espantei ouvindo de um irmão do desgosto dele, porque a questão de aposentadoria foi afetada. E eu fico com meu coração, assim, apertado. Não sei outra palavra para dizer, apertado. Eu estou ouvindo um irmão precioso, um irmão que conhece a palavra, que serve a Deus, que prega o evangelho, que faz discípulos. De repente, as questões como assassinar uma criança completamente indefesa dentro do ventre materno, isso não é importante. Que estão dentro desse processo fazendo de tudo para que as crianças desenvolvam concepções eróticas aos 7, 8 anos de idade, isso nas escolas, isso não é importante. A aposentadoria de alguém é mais importante que isso. Então, isso é o que me assusta. E como é que essa escala de valores foi avassalada dentro da mente da cristandade. E a igreja, de forma desatenta, vai absorvendo aquilo que não passa de uma engenharia social. Eu queria dizer para vocês, irmãos, qual é a linguagem dessa engenharia social, e vou dizer para vocês qual vai ser a linguagem fundamental da religião final, que está sendo formada de forma acelerada. Mas hoje você vê as mentes cativadas por uma propaganda que tem as seguintes palavras: amor, paz, tolerância, não discriminação, inclusão social, igualdade social, fraternidade, defesa das minorias. Quantos de vocês enxergam o que está por trás dessas palavras? Irmãos, tolerância, inclusão faz parte de uma linguagem de harmonia satânica que não vem do trono de Deus, e muitos irmãos não percebem. O que está sendo montado aqui é um quadro aonde aqueles que quiserem manter a fé conforme Deus a demonstra nas Sagradas Escrituras vão ser considerados as pestes, o problema dessa terra. A linguagem principal da religião final, no fim, vai ser amor, paz e tolerância. E os grandes malvados nessa hora vamos ser nós, os cristãos que dizemos que determinada coisa é sim pecado e que Deus não aceita. Nós, os seguidores, os discípulos de Jesus, que vamos dizer que por mais que se amem a todos os povos, a verdade é que o Jesus que nós cremos é Deus, e Ele é o único Deus. E fora dele não há salvação. Fora de Jesus Cristo, o único Deus verdadeiro, que é a encarnação do Verbo e Filho do Pai Eterno, que enviou o Espírito Santo, fora dele não há salvação. E por mantermos isso, nós vamos no fim ser vistos como os malvados que não querem abraçar. Nós vamos estar como os únicos que vão estar na contramão desta corrente
de paz, amor e harmonia imaginários e falsos. E nós vamos estar acusando isso. Agora, antes de entrar na questão de o que fazer, eu queria falar aqui um último detalhe sobre essa questão da como está sendo formatada a mente religiosa no mundo. E queria dizer assim, irmãos, estejam atentos com algo. Na história da igreja, as perseguições físicas nunca nasceram do nada. Antes da perseguição física, houve uma perseguição ideológica e um convencimento da população de que os cristãos são maus. Sempre foi assim. Nunca houve uma perseguição física que não fosse precedida de uma ideia anticristã. Você vai ver, por exemplo, a questão deu um estalo aqui agora que até me assustou e me distraiu. Mas você vai ver, por exemplo, lá no início da fé, a igreja no início, como é que o povo, por que o povo apoiava quando o Estado perseguia a igreja? O Estado precisa do apoio popular para perseguir a igreja. E como é que era feito esse apoio popular? Através da formatação das mentes. A população era convencida que esse povo era canibal, porque quando fazia ceia, comia a carne de um homem morto. A população foi convencida de que os cristãos eram ateus, porque no mundo todo cada um tinha seu Deus e tinha um Deus visível ao qual adorava. Os cristãos eram os únicos que não tinham. Então a população estava convencida de que eles eram ateus. Foi sempre assim, e é este o processo que está acontecendo agora. O processo é o processo de formatar a mente do mundo para mostrar, para comprovar que o grande mal desse mundo é a igreja. Não se esqueçam que a perseguição aos judeus na Alemanha, ela foi precedida por uma propaganda que convenceu a população de que os judeus eram a maior peste que havia na Terra. Então, primeiro vem isso, primeiro vem uma questão ideológica, para depois vir a perseguição física. Agora, por que nós ainda não estamos sendo perseguidos? As vozes começam a se levantar, mas é necessário algo mais para que chegue nesse ponto. Algo que você tem que saber se você está disposto a participar. Porque lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, Paulo disse: todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Irmãos, nós temos que nos perguntar o que é que está acontecendo. Não é quando somos perseguidos. É quando não somos perseguidos que nós temos que estranhar. Não será possível que a igreja não está sendo perseguida porque não está acusando esse processo do mundo? Eu conheço jovens aqui em Salvador que vão para a faculdade e não têm coragem de abrir sua boca lá para condenar esse sistema satânico que está sendo montado, com medo de serem chamados de fascistas, serem chamados de intolerantes. Calam a sua boca. Irmãos, e quando começarmos a falar a verdade, vamos ser perseguidos. Estamos dispostos? Estamos dispostos a acusar aquilo que está acontecendo no mundo? Bom, vamos à nossa segunda parte.
onde poderíamos dizer algo sobre o que fazer. Eu penso que há muito o que fazer, há muita coisa para fazer. Mas nessa hora me vem ao coração 4 coisas que eu queria mencionar aqui. Primeira, já de alguma maneira comunicamos, que é dar importância à palavra profética. Se muitos irmãos seguem desinteressados em entender o que dizem as profecias sobre esse tempo, nós estaremos desprezando a palavra profética. A palavra profética traz luz para nós sobre todas essas coisas. Tem irmão que eu já ouvi querendo acusar que toda a nossa fala ela vem de termos dado ouvido a teorias de conspirações. Irmãos, a pergunta para fazer é: o que está escrito em Apocalipse vai acontecer ou não? Vai acontecer? Você crê que vai acontecer? O totalitarismo que está escrito lá em Apocalipse, se você crê que vai acontecer, por que você estranha se alguém começar a dizer, ó, gente, aqui estão os sinais, já está acontecendo. E não é opcional, irmãos, entendermos as profecias. É indispensável entendermos as profecias. É indispensável entendermos o que está acontecendo no mundo e tirarmos de nossa boca qualquer ideia de que alguém que está falando sobre o que está acontecendo no mundo está caindo no conto de teoria da conspiração. Segundo, os pastores, mais do que todos, precisam discernir os tempos. Eu queria pedir para o pessoal aí que está na parte do controle técnico para colocar para nós o texto, colocar na tela o texto de Daniel 12, versículo 3 a 4, que é um texto que a mim tem me consolado e animado muito. Vamos ler esses 2 versículos apenas. Aqui está falando do fim dos tempos. Quem lê o capítulo 12 percebe que esse é o tema, e diz assim: os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Mantenha o texto na tela mais um pouco. Eu queria chamar a atenção aqui que a profecia que fala do fim dos tempos, que é ali o capítulo 12 de Daniel, há muitas profecias de Daniel que já se cumpriram, mas o capítulo 12 está falando do tempo do fim. Mas a profecia ela é encerrada, ela é, de alguma maneira, ela fica sem revelação, encerra as palavras e sela o livro, até o tempo do fim. Ou seja, por muitos anos a igreja fica com dificuldade de entender essas profecias. Mas aqui está falando que no fim muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Nós, anos atrás, hoje eu tenho que confessar isso, pedir perdão, quando nós usávamos esse texto, falávamos como se estivesse se referindo ao saber da ciência humana, ao progresso científico, que tinha crescido muito, que estava crescendo exponencialmente. Na verdade, não é assim, né? Nós estamos tirando a frase do contexto. O contexto, na verdade, fala aqui do saber que se multiplica naqueles que esquadrinham no tempo do fim o livro de Daniel, que é o livro da profecia. Mas interessante é que no versículo anterior há um ânimo para esses, porque o que se pretende com a profecia não é satisfazer a curiosidade.
eu não ouço, não quero ouvir, não dou importância para tanta gente que quer falar das profecias, mas não quer mais do que satisfazer a curiosidade daqueles que querem saber sobre o futuro e nada mais. Não, as profecias estão a serviço da justiça. Por isso diz que aqueles que conduzirem muitos à justiça vão resplandecer como o fulgor do firmamento. Então, eu queria exortar os pastores, animar os pastores a terem ciência da profecia e da comparação entre a profecia e o que acontece no mundo moderno. Eu creio que é obrigatório aos pastores estudar e entender melhor para explicar aos irmãos e ajudar a corrigir aqueles que estão fora do prumo da palavra de Deus. E é trabalho pastoral levar as ovelhas a rejeitarem a mente que foi formada segundo este século. A imprensa inteira, e os meios de comunicação, mas os meios de arte também, de cinema, de televisão, formataram a mente das pessoas. Esses meios formataram a mente das pessoas. E temos muita gente dentro da igreja com a mente formatada assim. E Paulo disse para transformarmos, exceder a formatação, né? Não nos amoldarmos ao pensamento deste mundo, mas transformai-nos, disse ele, pela renovação da vossa mente. E faz parte desse processo ensinar a justiça. Por mais estranho que pareça, nós precisamos ainda ensinar ao nosso povo que aborto e erotização de criança é coisa muito, muito pior e muito mais grave do que qualquer falta de igualdade social. Nosso povo precisa aprender o óbvio. Eu quero animar os pastores a estarem ensinando o óbvio às suas ovelhas. Lembrando ainda que quando fala no seu sermão profético, em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, Jesus anuncia um montão de coisas que nos assustam. Guerras, rumores de guerras, epidemias, fomes, terremotos. Para todo lado você vê irmãos preocupados com essas coisas. Quando, na verdade, Jesus diz assim, gente, não se assustem com isso. O único conselho de Jesus a respeito dessas coisas, ele diz, não se assustem. Essas coisas devem acontecer. Mas o conselho veemente de Jesus, a palavra primeira e constante de Jesus nessas profecias é: vede que ninguém vos engane. Haverá falsos cristos, são falsos libertadores. Haverá falsos mestres, falsos profetas. E esta deve ser a carga dos pastores, para que a igreja seja livre dos enganos. Então, o que fazer? Primeiro, dar importância à palavra profética. Segundo, os pastores precisam discernir os tempos. Terceiro, vou falar aqui, já tem 2 anos que eu não falo, como nós estamos à beira de uma eleição aí, vou falar o voto. Irmãos, devemos abominar a ideia de sermos cúmplices do aborto e da degeneração nas escolas. Esse ano me veio ao coração muito fortemente algo que eu digo de novo, Senhor, para falar coisa forte, mas é assim, é a verdade, segundo eu entendo que está revelada pelas Escrituras, segundo eu entendo, o Espírito Santo comunica ao meu coração. As elites do hemisfério norte se preocupam muito com a multiplicação da população do hemisfério sul
que é o lugar da Terra onde existem recursos naturais ainda. Eles têm muita preocupação quanto a isso. E eles são os verdadeiros criadores das agendas aonde a raça humana vai se propagar em menor escala. Daí vem a propaganda a favor do aborto, a propaganda a favor de um tipo de relações sexuais que acabe não produzindo procriação, se é que vocês estão me entendendo. E eu queria dizer assim, nos países onde as leis de aborto avançam e são aprovadas, quando uma criança é morta legalmente no ventre materno, e eu estou falando quando uma criança é morta legalmente, apoiada pela legislação, como já está começando a acontecer e já aconteceu esse ano no Brasil. Tá? Deixa eu dizer para vocês, quando um assassinato desses acontece, Deus vai responsabilizar e está responsabilizando ali os médicos assassinos que estão atuando ali. Deus está responsabilizando os políticos que fizeram aquelas leis que viabilizem aquele assassinato ter se tornado legal. E, irmãos, eu não tenho dúvidas, Deus vai estar responsabilizando ali todos aqueles que cegamente, levados pela propaganda, das quais temos falado muito aqui nessa live, votam nesses políticos que produzem esse mal. De maneira que, irmãos, eu não quero ser responsável por assassinato. Eu entendo que nós temos que votar ferrenhamente, buscar ferrenhamente por alguém que possamos votar que seja contra o aborto, contra quem defende o sistema vigente na mídia, contra quem defende a formatação dos estabelecimentos de ensino no Brasil, totalmente tomados por essa agenda de depravação da raça humana. Eu sei que em cada igreja, em cada lugar, há irmãos que possam estar orientando a esse respeito. Nessa semana mesmo, eu gravei um videozinho curto respaldando e apoiando a candidatura para vereador de nosso irmão André Machado, lá do Rio de Janeiro, para que os irmãos entendam que é praticamente uma obrigação nossa, como povo de Deus, votar em alguém que esteja lutando contra essas coisas. Por mais que essas coisas venham, Deus vai cobrar de nós a nossa responsabilidade. Se nós lutamos contra a institucionalização do mal na Terra, ou se nós simplesmente demos de ombro e seguimos a corrente deste mundo. Não quero ainda dizer que eu muitas vezes tenho me sentido envergonhado pelo fato de que os católicos têm sido aqueles que têm levantado mais a sua voz contra essas coisas. Há muitos irmãos hoje que têm um pensamento tipicamente protestante ou evangélico que também têm lutado. Mas é impressionante como os católicos tomaram a frente nessa luta. Bom, por fim, a última ferramenta que eu queria mencionar, primeiro falamos de dar importância à palavra profética, falamos de pastores discernindo o tempo, falamos sobre o voto, e queria dizer rapidamente sobre algo que eu nunca tinha pensado em toda a minha vida,
tantas vezes, por tantos anos, falamos da importância das juntas e ligamentos, mas nesta semana, pela primeira vez, não me lembro que dia foi, eu estava em oração, e como tem acontecido muito ultimamente, sem eu estar estudando, sem eu estar pesquisando, me vem alguma coisa à mente assim, como num relâmpago. E me veio à mente uma verdade que eu nunca tinha visto, não sei se os irmãos aí de São Paulo tinham visto, mas sobre as juntas e ligamentos. Eu queria terminar essa live falando um pouquinho com vocês sobre a importância das juntas e ligamentos em todo esse processo que nós estamos falando. O que me veio à mente nessa semana é que os dois textos, existem apenas 2 versículos na Bíblia que falam muito explicitamente sobre as juntas e ligamentos. Um deles está em Efésios 4:16 e o outro está em Colossenses 2:19. Como nós temos uma formação muito fortemente versiculeira, eu tenho combatido a tendência que eu vejo em mim mesmo de ser versiculeiro, de querer entender as coisas em um versículo, quando sempre um versículo está no meio de um texto longo e ele vai ter muito mais clareza e luz se você ler o texto no qual ele está inserido. Eu acho que por causa desse mau costume foi que eu nunca tinha percebido como esses 2 versículos sobre as juntas e ligamentos, eles estão inseridos dentro de um texto que está falando muito claramente a respeito da luta contra o engano, a luta contra os sofismas, contra as falsidades que penetram na igreja. Se você for ler Efésios 4:16, que fala das juntas e ligamentos, ele segue Efésios 4:14, e Efésios 4:14 fala de quê? Daqueles meninos que são agitados de um lado para o outro, por ventos de doutrina, por artimanhas de homens, por astúcias que conduzem ao erro. Então, o apóstolo está defendendo um ministério didático, no versículo 11, que leva a igreja a um entendimento e uma operação, que leva a igreja a uma maturidade em Cristo, onde a igreja é liberta de vento de doutrinas, artimanhas dos homens e astúcia que conduzem ao erro. E esse texto culmina com as juntas e ligamentos. Eu queria dizer assim para vocês, irmãos, eu vejo essa problemática, eu nunca tinha reparado que as juntas e ligamentos eram essa culminância dessa luta contra o engano. Mas eu já tinha reparado uma grande atuação maligna dentro das relações humanas desde o tempo do Orkut. Quando eu vi que muita gente começou a encontrar no Orkut, lembram o velho Orkut, que ninguém mais usa? Mas muita gente começou a encontrar no Orkut uma forma de relacionamento com outros. Eu quero dizer muito claramente para vocês, as redes sociais devem ser usadas porque podem ser instrumentos. Mas se você usa redes sociais como meio de relacionamento, eu quero dizer para você que as redes sociais são um substituto satânico para as relações humanas. As relações humanas requerem convivência, requerem olho no olho, requerem você não apenas atuar, mas ver a reação da pessoa com quem você está atuando. As relações humanas requerem tempo juntos. As relações humanas requerem enfrentar adversidades juntos. Isso não se faz
com uma mensagenzinha de 2 linhas, com um coraçãozinho. Eu quase fico com raiva desses coraçõezinhos. Ah, lá vai um coraçãozinho. Então, tudo virou, assim, em lugar do olho no olho, da convivência, do ensino através do exemplo, do ombro para chorar, da transparência, da confissão, tudo se transformou em seguidores, em cliques, em coraçõezinhos, em qualquer tipo de demonstração de apoio, e tudo numa base de rapidez. Isso é um substituto satânico para as relações. Vou dizer um pouquinho mais aqui ainda. Pelo que está para vir, quem não estiver vivendo em relações sólidas, onde haja confiança e transparência, quem não estiver vivendo isso, não vai poder resistir os tempos mais difíceis. Os tempos estão se tornando mais difíceis e é hora de a palavra profética brilhar, a nossa comunhão com Deus crescer, ser incrementada. Mas é hora também dessas relações onde há transparência, conhecimento, amizade, como João falou aqui no começo, a amizade que temos de décadas e a transparência entre nós. Quem estiver vivendo de reunião em um templo não vai resistir, porque não vai haver espaço para templos. Quem estiver vivendo de pregações no YouTube, muito menos. Já no templo existe a deficiência de que você não consegue conviver com o pregador e não tem convívio com todo mundo que está ao seu redor. Toda a fé se desenvolve ali dentro daquele templo. Isso já é um substituto da verdadeira comunhão. Mas essa coisa piorou, porque hoje as pessoas pretendem confiar, se consolar e ser instruídas por um pregador do YouTube que elas não têm a mínima condição de conhecer, não sabem nada da vida, da história, de nada dessas pessoas. E quem estiver vivendo disso não vai resistir nesse tempo final. Queria, junto com vocês, queria pedir outra vez que os irmãos colocassem aí o texto. Queria ler com vocês para nós encerrarmos o outro texto que fala de juntas e ligamentos, que mais uma vez nos comprova, nos atesta que as juntas e ligamentos aparecem nas Escrituras como uma culminância de uma luta contra o engano. Vejamos aí, queridos, desde o versículo 1, desde o versículo 8, Colossenses 2:8. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia. Que mais? Vãs sutilezas. Lembrem, queridos, o engano não vem com uma buzina dizendo eu sou engano, eu sou engano, eu sou engano. Ele vem de forma sutil. Que mais? Conforme a tradição dos homens. Quer que eu diga para vocês qual é uma tradição dos homens do mundo ocidental de hoje, que não é fundamentada nas Escrituras? Alguns de vocês talvez se assustem comigo, mas vá lá, que se assustem. Uma tradição dos homens que também é aqui conforme os rudimentos do mundo. Vou falar para vocês da maior tradição dos homens e rudimentos do mundo, da sociedade, do mundo ocidental. Democracia. O que você acha?
Estamos com a mente entupida de ideias de democracia. Alguns dizem que a democracia é o mal menor. Eu também acho que a democracia é o mal menor. Melhor a democracia do que todos os tipos de totalitarismo que já se viu. Mas quantos de vocês já perceberam que a democracia vem da tradição dos homens e do rudimento do mundo? A democracia não aparece uma única vez nas Escrituras. E as profecias não nos falam de um mundo final em paz e harmonia baseado na democracia. Irmãos, nós não somos democratas. Nós não cremos em democracia, nós cremos em um reino. Nós cremos na monarquia. Nós estamos esperando um rei, nós estamos clamando para que venha o nosso rei. E quando vier o nosso rei, não vai haver votação. Jesus, para reinar nessa terra, não vai depender de urna eletrônica, irmãos, quando ele vier aqui para colocar seu governo final. Isso aqui é só para dar um exemplo para vocês de como a nossa mente facilmente se enche de tradição dos homens e rudimentos do mundo. Aqui no final do versículo 8, Paulo faz um contraste entre essas coisas e aquilo que é segundo Cristo. E aí vem aqui um texto longo, que eu vou lê-lo todo. Nós vamos levar aqui talvez uns 2 minutinhos dentro do texto, mas ele vai expor como é que funciona segundo Cristo. Ele diz assim: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Irmãos, a religião final vai aceitar tudo, menos que você diga que Jesus é Deus. A negação de que a divindade, que o verbo divino se fez carne, é a essência da teologia do anticristo. Se você tem dúvida disso, leia 1 João, capítulo 4, os primeiros versículos. Leia 2 João, do versículo 7 até o versículo 11, e você vai ver ali o apóstolo expondo qual é o cerne da teologia do anticristo. E há muita coisa hoje espalhada na terra para dizer que, se você disser que Jesus é Deus, você está querendo ser o dono da verdade e desqualificando todos os demais. Então, você está deixando de ser inclusivo, você está deixando de ser tolerante, você está negando a harmonia que a terra precisa. Vamos adiante aqui. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade, acima desses dominadores do mundo, desse mundo tenebroso. Jesus permite, diz o livro de Apocalipse, que é dado a essas potestades, é dado o poder, mas está sendo dado e vai ser dado em medida maior ainda, só que por tempo determinado, até que venha o Senhor, o qual tem todo o poder sobre os principados e potestades. Adiante, nele também fosse circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo. Vamos tentar explicar de forma simples essa questão da circuncisão do coração, que é a circuncisão do cristão, que Paulo está defendendo aqui. Isso podemos expor, se esse termo parece estranho, podemos expor de forma bastante simples. E como é que nós sabemos que o nosso coração foi circuncidado? É simples demais. Se cumpriu no nosso coração aquilo que foi prometido pelo Senhor lá no Velho Testamento, de que ele não ia
escrever as suas leis em tábuas, mas ia escrever em nossos corações. A lei do Senhor está escrita em nossos corações. Por isso que quando você sai da lei do Senhor, de qualquer forma, a tua consciência te acusa. Você vai atrás de confissão, você vai atrás de retratação, você vai atrás de restituição, porque a sua consciência está acusando. E sabe por quê? Porque a lei do Senhor não está escrita num livro, ela está escrita no nosso coração, ela está ali escrita dentro do teu coração. E seguindo, nós fomos sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fomos ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. É óbvio que só essa frase aqui daria uma pregação, mas temos que lembrar aqui toda a força que há depositada dentro de nós para suplantar o velho homem e fazer que o novo homem se manifeste dia após dia. Essa força, essa fé, essa realidade está no fato de que nós fomos unidos a Jesus no batismo. E porque fomos unidos a ele, então o nosso velho homem foi morto e sepultado com ele. E o novo homem ressurgiu, porque Cristo está em nós e nós nele. Isso, irmãos, essas coisas, elas são o antídoto contra qualquer filosofia, sutileza, tradição, rudimentos do mundo. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida, juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando na cruz. O que significa essa expressão escrito de dívida? Essa expressão escrito de dívida, ela era muito usada nos tribunais da época. Quando uma acusação era feita contra uma pessoa, vinha a lista dos seus crimes, pelos quais ela ia ser julgada. O que está dizendo aqui que Deus tinha uma lista completa de nossos crimes, que eram muitos, e que nos iam fazer dever juízo, devedores de juízo por toda a eternidade. Mas quando Jesus foi colocado na cruz, o teu escrito de dívida, o meu escrito de dívida seria de muitas e muitas e muitas páginas. Mas a Escritura aqui está me dizendo que esse escrito de dívida foi pregado ali na cruz. E o Senhor ali na cruz estava respondendo no meu lugar por todas as dívidas que eu tinha contra o Senhor. Graças ao nosso Deus. Despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Agora, o que tem a ver isso tudo com juntas e ligamentos? Impressionante, né? Essa luta contra o engano, a luta que está baseada na verdade segundo Cristo, ela vai atingir seu clímax aonde? Aonde? Aqui está escrito: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, o dia de festa, o lua nova, os sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade, culto de anjos, baseando-se em visões, infatuados, sem motivo algum, na sua mente carnal. Ninguém se faça árbitro. Isso era o que estava acontecendo na época. Talvez se fosse escrever para a igreja de hoje, talvez Paulo dissesse assim: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando o que aprendeu na escola,
o que aprendeu na faculdade, o que aprendeu ouvindo a mídia, o que aprendeu com a Globo, o que aprendeu com a Record. Ninguém se faça árbitro contra vocês, baseando-se nesse tipo de visão, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal. Agora, culmina onde? E não retendo a cabeça, significa aqueles que não retêm o governo de Jesus como cabeça sobre a vida deles. Aonde? De que forma? Da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Como eu poderia explicar e aplicar isso para nós encerrarmos? É muito simples, irmãos. Nós estamos falando aqui, muitos de vocês estão nos ouvindo. Agora, Tiago disse para cuidarmos, para não sermos ouvintes e não praticantes, enganando-nos a nós mesmos. Quero dizer de forma muito simples, aqui eu estou informando os irmãos a respeito de conteúdo da verdade da palavra de Deus. Aqui nós estamos usando a palavra de Deus para desnudar os sofismas desse mundo. Mas, irmãos, a aplicação disso na sua vida depende de relação estreita, permanente, forte, com os vínculos que Deus colocou na sua vida. Vínculos de família, esposo com esposa, esposa com esposo, vínculos de juntas e ligamentos dentro da igreja, aquilo que nós temos por ano chamado de discipulado, de companheirismo, não importa a expressão que se use. A verdade é que a aplicação daquilo que o ministério didático ensina na igreja, ela depende de que essa verdade ela seja remoída, repensada, refalada, reconversada. Deve haver transparência de cada um a respeito do que está faltando na sua vida. Deve haver confissão, deve haver amor, deve haver perdão, deve haver conselho, deve haver instrução. E isso só é possível no dia a dia, nas juntas e ligamentos. As juntas e ligamentos não podem ir adiante se não houver a palavra do ministério didático da igreja. Mas o ministério didático não vai alcançar os efeitos necessários se não houver juntas e ligamentos. E para encerrar, eu digo assim, irmãos, no mundo que está se assim emergindo, o mundo que está por vir, o que vai realmente levar cada um a vencer, a ter forças nesta hora, é se as palavras proféticas estão aplicadas ao seu coração, mas se suas relações e pessoais com poucas pessoas, aonde você pode ter uma relação profunda, que essas relações elas estejam sendo reais, efetivas na vida de cada um dos irmãos. Senhor querido, te agradecemos por essa oportunidade, te agradecemos pela comunhão com esses irmãos amados, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos por esses instrumentos de tecnologia que nós podemos dar a teu serviço. Te agradecemos por tua presença e tua palavra conosco. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.